Olá, você já parou para pensar até quanto você pode aumentar no preço do seu infoproduto? E até quanto o aumento desse preço vai causar impacto nas vendas e, consequentemente, na receita da sua empresa? Eu sou o Wanderson Silva e hoje nós vamos falar sobre elasticidade preço da demanda. A elasticidade preço da demanda é o nome utilizado para poder mensurar o impacto que o aumento ou a diminuição de um preço de um infoproduto tem nas vendas para a minha empresa. Você vai perceber que quando você identificar a elasticidade de preço da demanda do seu infoproduto, você vai conseguir caracterizar para saber se ele é mais elástico ou mais inelástico. E a importância que tem a elasticidade ser cada vez mais baixa para que você tenha espaço para aumentar o preço do seu produto ou do seu infoproduto sem que isso afete as vendas dele no mercado. Primeira regra para a gente entender a elasticidade, preço da demanda, é a gente reconhecer aquela velha e famosa regra da economia que diz que todo aumento de preço traz como consequência a diminuição da quantidade de vendas. Isso é uma regra cabal. E a elasticidade ela vai apenas nos dizer o quanto, em que medida isso acontece. Se essa reação de quantidade vendida for muito grande, diante do aumento de preço, então nós vamos dizer que esse produto ele é elástico. É a mesma regra de você assimilar um elástico, por exemplo. Se você tem um elástico que responde automaticamente com uma reação potente, você diz que ele tem uma elasticidade alta. Em contrapartida, se você tem um infoproduto onde você consegue aumentar o preço e mesmo assim, por mais que haja redução nas vendas, mas essa redução é um pouco menor do que o aumento do preço, você vai dizer que esse infoproduto ou esse serviço ele é inelástico. E essa é a importância para a gente identificar como o nosso infoproduto deve ser no mercado. Eu digo que sempre é importante que a gente consiga caracterizar cada vez mais o nosso infoproduto como inelástico. Ou seja, para que ele tenha espaço para quando aumentar o preço, a sua reação não seja grande. Para que nós tenhamos flexibilidade de aumento de preço. Imagine você, se você precisar aumentar o preço do seu produto em 10% e a reação de queda nas vendas for de 20%, você vai dizer que esse produto tem uma elasticidade de 2. Então, a partir de 1, se o seu produto tem uma elasticidade a partir de 1, ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, você diz que a elasticidade dele é alta, ou que ele tenha elasticidade. Se ele tem uma elasticidade menor do que 1, ou seja, 0,5, 0,2, você vai dizer que ele é inelástico. E quanto mais baixa for essa elasticidade, mais inelástico ele vai ser. E menor vai ser a reação do público quando você aumentar o preço também. Tá aí a importância de que ele seja cada vez menos elástico, ou cada vez mais inelástico. Cada vez mais baixa seja a sua elasticidade. Porque isso vai fazer com que o aumento do seu preço tenha uma reação nem sempre prejudicial para a empresa, certo? Então, a partir disso, a gente precisa identificar o que caracteriza essa elasticidade ou inelasticidade de um infoproduto. Algumas características nos facilitam a vida na hora de dimensionar esse infoproduto para dizer se ele tem característica de inelástico ou de elástico. Para qualquer produto você pode fazer essa caracterização. Por exemplo, se você pega um produto que tenha um substituto fácil no mercado, vamos colocar aqui como exemplo a manteiga e a margarina. A manteiga, nós diríamos que ela tem uma característica de elasticidade alta. Por quê? Se o preço da manteiga aumentar, a queda nas vendas tende a ser maior, porque ela tem um substituto, que é a margarina. Então, produtos que tenham substitutos, eles têm uma característica, uma propensão a ter uma elasticidade cada vez maior. Outra característica também que está dentro dessa caracterização de produtos é a concorrência. Se você tem concorrentes que fornecem ou oferecem produtos próximos do seu produto e do seu infoproduto, nesse caso, você tende a acreditar ou tende a identificar que esse infoproduto ele tem uma característica de elasticidade. Por exemplo, se você aumentar o preço do seu produto em 10%, como eu disse, e a reação de queda nas vendas for de 20%,
nós vamos dizer que a elasticidade desse produto vai ser de 2. Ao mesmo tempo, se você aumentar o preço do seu produto em 10% e você ter uma queda nas vendas de 30%, nós vamos dizer que a elasticidade desse produto é de 3. E assim por diante. Agora, se você tiver um aumento de preço do seu produto ou do seu infoproduto de 10% e a queda nas vendas for de 5%, então nós vamos dizer que esse infoproduto que você oferece para o mercado, ele tem uma característica de inelasticidade, ou ele é inelástico, certo? Então, baseado nisso, nós precisamos identificar quais são as medidas que nós precisamos tomar, quais são as ações que nós precisamos tomar para que esse seu produto, esse seu infoproduto, seja cada vez menos elástico ou cada vez mais inelástico. E quais são essas medidas, essas ações? Elas passam por algumas etapas, né? Então, algumas dessas etapas é garantir que o seu produto seja essencial, para convencer o seu cliente de que, ao adquirir o seu produto, ele terá ainda mais ganho de receita ou valerá muito a pena a aquisição do seu produto. Isso vai fazer com que a queda nas vendas não seja tão significativa quando do aumento de preço. Então, te dá liberdade, te dá flexibilidade, te dá espaço para aumentar o preço sem que a queda nas vendas seja significativa ou atinja aí a eficiência da sua empresa. Uma segunda dica para que o seu produto seja cada vez menos elástico é que você transmita cada vez mais qualidade para o seu cliente. Você transmitindo qualidade e aumentando o preço na medida que você aumenta a qualidade, você passa a sensação para o cliente de que aquele aumento de preço vale a pena. Vale a pena pagar um pouquinho mais para ainda continuar adquirindo o seu produto ou o seu infoproduto. Então, nessa medida, você vai conseguir garantir com que o seu infoproduto seja cada vez menos elástico. Na medida que o tempo vai passando, você vai percebendo que essa característica vai te trazer mais receita ao longo do tempo. E um produto inelástico traz liberdade para o empresário fazer medidas ou fazer ações com o preço desse produto para que ele consiga atender cada vez mais a expectativa de vendas ou de rentabilidade para o empreendedor ou para o microempresário. Certo? Então, agora, em que medida que se dá esse aumento ou essa reação na queda das vendas a partir do aumento do preço do produto? Para calcular essa reação ou esse impacto que essa alteração de preço vai causar, nós vamos assistir um próximo vídeo. E nele nós vamos aprender a como identificar essa alteração e quais variáveis nós utilizamos e como nós calculamos para saber se o aumento de preço vai causar uma reação elástica ou inelástica do nosso infoproduto. Tá ok? Aguarde nosso próximo vídeo, que na próxima oportunidade nós vamos aprender a calcular a elasticidade desse infoproduto. Tá ok? Obrigado e até a próxima.